O livro de hoje se chama Virou Bicho, Narrativa do Folclore. É do autor Hernani Sô e ilustrações de Renato Morricone. Está dizendo que é da Leitura e Companhia das Letras, a editora. Mostrando com mais cuidado a capa para vocês. Ó, bem legal. Essa é a parte de trás do livro. E tem uma pequena sinopse. Cuidado, a bela pode ser uma fera e a fera um bonitão. Cuidado, é fácil virar bicho, basta um feitiço ou um grande desejo. Loba ou sereia, sapo ou largato, não importa, estão todos encrencados. E como se não bastasse, louquinhos para se casar. O difícil é virar gente. As 7 histórias desse livro, selecionadas do folclore mundial, são tão divertidas que você nem vai perceber a seriedade delas. Essa é a imagem que temos quando abrimos o livro. Deixa eu ver se eu acho o ano de publicação, 2009. Tem esse sapo aqui, eu achei esse sapo tão bonito, gente, eu gostei dele. Olha a linguinha dele como é diferente. E aqui tem a apresentação dos contos que tem nesse livro. Apresentação: Belas e Feras, A Sapa Casada, A Onça de Mão Torta, A Bela e o Largato, A Chefe dos Lobos, A Mãe d'Água, O Coração Gigante, O Rei Sapo ou Henrique de Ferro. E aqui já começa a primeira história. Se vocês escutarem algum barulho estranho, gente, são os meus cachorros, tá? Porque eles estão no quarto comigo, hoje estava chovendo. E aí, eles querem ficar aqui pertinho de mim. Belas e feras. Ou feras e bonitões. Porque há muitas histórias dessas chamadas de noivo animal, em que feras são as princesas e os que correm perigo são os príncipes. Mas isso é lógico, não? Todos nós, bem lá no fundo, temos medo de um belo dia acordar abraçadinhos como a jiboia ou transformados num inseto monstruoso. Todos nós, uma hora ou outra, sentimos que temos outro por dentro. Como Bruce Banner tem um incrível Hulk louco para vir para fora e virar a casa de cabeça para baixo. Mas junto com o nosso medo, há o fascínio pelo que é estranho. Mesmo que seja terrível, ou por isso mesmo. Para nós, os homens são homens e a natureza é a natureza, e as árvores e os animais. Nós aqui e ela lá. Os ameríndios não sentem essa separação. Para eles, os animais são apenas uma outra tribo. Então é natural que a tribo dos homens se misture às vezes com a tribo dos animais. É difícil saber onde termina o bicho e começa a pessoa. Uma pista disso está nas palavras, como sempre. Vejam os nomes indígenas. Muitos índios têm nomes de bicho, ou porque parecem com eles de algum modo, ou porque desejam parecer. Os mais famosos foram os americanos, touro sentado e cavalo louco. No Brasil, do tempo do descobrimento, tivemos tantos outros, o chefe Maracajaguçá, gente, gato bravo grande, pai do conhecido araribóia, que é uma cobra feroz ou cobra das tempestades, que mandava na ilha de Paranapuã, hoje Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Mas isso é pouco perto do célebre guerreiro Tupinambá, Cunhabebe. Quando o mercenário alemão Hans Staden disse que gente não devora gente, ele respondeu, enquanto mastigava o pedaço da perna de um inimigo: eu sou uma onça, é muito gostoso. Depois dessa, acho graça que Cunhabebe significa com fala mansa. Mas para os heróis das histórias desse livro não é gostoso ser onça ou qualquer outro tipo de bicho, é maldição. Eles querem é voltar correndo para a tribo dos homens. É claro que só o desejo não basta, é preciso muita luta, amor, bondade e muita paciência de água mole furando pedra dura. Dá um trabalho danado virar gente. As histórias das princesas são tão boas
como as dos príncipes, têm o mesmo impacto visual e, ao mesmo tempo, humor absurdo ou a mesma delicadeza, sem esquecer o mesmo romantismo. Mas na corrida contra o tempo, lá se vão alguns séculos. Os príncipes acabaram sendo preferidos do público. Parece ser mais fácil imaginar o mocinho como fera e sentir pena da mocinha. Foi um problema escolher as histórias, são muito boas. São muitas e boas. Então apostei na diversidade, em casamentos mostrados de ângulos diferentes, quase sempre com humor. A maioria é da tradição europeia, mesmo que os noivos tenham circulado por muitas terras. Veja-se, Mãe de Água, por exemplo, uma ninfa do Velho Mundo, tem a mesma cara da Uiara, a ninfa da mitologia indígena. É pouco, é praticamente igual à mulher de um lindo conto do Esquimó, Pele de Foca. Brasileira mesmo, há uma história. A onça da mão torta é tão brasileira como a jabuticaba, mas ela não entrou nesse livro porque sou patriota, entrou porque é boa como uma jabuticaba. Além de nos divertir com suas aventuras e desventuras, esses príncipes e princesas estão dando a dica: aprenda a lidar com a fera que há em vocês e a fera que há nos outros. Tenham cuidado, muito cuidado, porque já houve caçador que virou bicho e por isso virou caça. Olha só, a sereia beijando o sapo. Aqui começa a primeira história do livro, que se chama A Sapa Casada. Há muito tempo, quando os bichos falavam, mas o sabiá não sabia assobiar, um casal tinha 3 filhos, João, Paulo e Mário. Dizem que João e Paulo eram preguiçosos e malandros. Mário, o mais novo e o mais fraco, era meio bobo e apanhava dos irmãos. Um dia, chateado de viver na fazenda, João foi falar com os pais. Quero ir embora, quero conhecer o mundo. Muito bem, disse o pai. Quer ir com a minha bênção ou com pouco de dinheiro, ou minha bênção, mas com muito dinheiro, ou sem minha bênção e com muito dinheiro? E João respondeu: com muito dinheiro. Assim, com muito dinheiro dado pelo pai, João foi por campos e aldeias. Mas em poucos dias não tinha 1 centavo, porque apostou tudo em corridas de cavalo. Aí, com fome, frio e debaixo da chuva, se perdeu numa estrada e foi parar numa fazenda de um gigante de barba de fogo, que tinha 2 filhas, Joana e Paula. 1 ano depois, Paulo, também chateado, quis ir embora conhecer o mundo. O pai fez a mesma pergunta: quer ir com minha bênção e pouco dinheiro, ou sem a minha bênção, mas com muito dinheiro? Como João, Paulo respondeu: ir com muito dinheiro. Muito bem, disse o pai. Encontre seu irmão João e venha me visitar. Paulo se foi por campos e aldeias, dando festas que duravam 3 dias e 3 noites. Claro que assim que o dinheiro acabou, aí com a fome, frio e debaixo da chuva, se perdeu numa estrada e foi parar na fazenda do gigante de barba de fogo. 1 ano depois, foi a vez de Mário pedir para ir embora. A mãe dele não queria que ele fosse, ele era muito novinho, muito bobinho. O pai também não. O pai também não queria que ele fosse. Fraco daquele jeito, poderia ser espancado por qualquer um, ou mesmo morto, mas Mário insistiu e, ao contrário dos irmãos mais velhos, preferiu a benção do pai e pouco dinheiro. O pai então suspirou e disse: muito bem, mas por favor, não se meta em confusão e nem se deixe enganar. Pode deixar, pai. E encontre seus irmãos e venha me visitar. Mário foi por campos e aldeias, tendo de trabalhar quando o dinheiro encurtava. Numa tarde de chuva, meteu seu cavalo em um atalho e se abrigou debaixo de um pinheiro. Em frente havia uma lagoa e uma casa muito grande, branca com janelas verdes. A lagoa parecia muito triste e a casa muito alegre. Por que será isso? Pensou Mário. Então ouviu uma mulher cantando. A voz linda vinha da lagoa, deslumbrando Mário. Eu me casaria com a dona dessa voz, fosse ela quem fosse. Nesse mesmo instante, as águas da lagoa se abriram, formando uma escada com degraus trêmulos e cintilantes. O canto se tornou mais nítido e belo.
O canto se tornou mais nítido e belo. Mário não teve dúvida, foi conhecer a dona da voz. Pisou o primeiro degrau com medo de afundar, mas a escada era firme como se fosse de pedra. Embaixo havia um palácio resplandecente, todo de água, as paredes de água, soalho de água, até mesmo as mesas e cadeiras e camas eram de água. Era tudo lindo, mas nada aconchegante. No meio do salão estava uma sapa vestida de noiva. Você disse que se casaria com a dona da voz, fosse ela quem fosse. Ainda me quer? A sapa perguntou. Sim, Mário disse. Eu dei minha palavra. As águas da lagoa se fecharam sobre a cabeça de Mário. Depois de casado, Mário ficou vivendo no palácio. Tinha tudo o que desejava. Mais de 1000 sapos e sapas o serviam. Mas ele andava triste. Mas ele andava mais triste que um domingo de chuva. Seu único consolo era ouvir a sapa cantar. Um dia, com saudade das árvores, do vento, do céu, Mário quis passear no campo. Antes de abrir as águas da lagoa, a sapa, muito nervosa, pediu que ele voltasse logo. Mário olhou aqueles olhos saltados dela e sentiu pena. A sapa não tinha culpa de ser sapa. No outro lado da lagoa, Mário esperou pensativo as águas se fecharem, escondendo o palácio. O que poderia fazer pela felicidade da sapa? Ele não tinha culpa de ser homem. Então viu 2 sujeitos grandalhões saindo da Casa Branca com janelas verdes. Brandiam velhos sabres e gritavam: Deu fora, estranho, isso é uma propriedade particular. Eram João e Paulo. Foi uma festa, muitos abraços e novidades. Depois de muito tempo, Mário tinha esquecido como fora maltratado pelos irmãos. Venha conhecer nossas mulheres, João disse. O pai dela é muito rico, mas por favor, não faça barulho. Ele sempre acorda da sesta de mau humor. Numa cadeira grande, com o trono, o gigante dormia de boca aberta, roncando e babando. Tinha dentes de lobo e barbas muito compridas, pareciam labaredas de uma fogueira. Até se mexiam e saltavam faíscas. João e Paulo tinham se casado com Joana e Paula. Mário não disse nada sobre a sapa, nem onde estava morando, mas quase chorou. Ao anoitecer, Mário se despediu dos irmãos e das cunhadas, combinando a visita aos pais. O gigante continuava dormindo ou fingindo que sim. No Palácio das Águas, antes de Mário falasse, a sapa perguntou: O que houve? Encontrei meus irmãos, estão morando na casa aí na frente, casaram com as filhas do barbudo. São moças muito bonitas. E você está com inveja? Não, elas parecem umas fingidas. Então por que essa cara? Daqui a 7 dias vamos visitar nossos pais. E você sente vergonha de dizer que casou com uma sapa? Não, não é isso, disse Mário, atrapalhado. Não minta para mim, Mário. Sou sapa, mas não sou burra. Em lágrimas, a sapa se trancou no quarto por 7 dias. No primeiro, Mário bateu na porta querendo se explicar e pedir desculpas, mas a sapa não abriu. No segundo, Mário chutou a porta desabafando que essa sapa que vá para o inferno. No terceiro dia, ficou de cama todo jururu. No quarto dia, sentiu falta do canto da sapa. No quinto, sentiu falta das conversas que tinha com ela. No almoço e na janta, quando ele comia bife com fritas e ela moscas e besouros vivos. No sexto, foi de novo bater na porta do quarto da sapa, mas de novo ela não abriu. No sétimo, quando ele se aprontava para partir, a sapa apareceu com os olhos mais saltados ainda de tanto chorar. A pele dela, verde com raias amarelas, parecia desbotada. Também não pulava com a graça e a agilidade de sempre. Se arrastava mole e viscosa. Você está doente? Perguntou Mário. Não se preocupe comigo, vá ver seus pais, mas por favor não demore muito. Leve essa concha, bote no ouvido e vai me escutar cantando. Aí não me esquecerá e saberá como eu me sinto. E leve esses presentes para seus pais. Era um pente de ouro para a mãe e um cavalo rápido como os rios para o pai.
Durante a viagem, os irmãos incomodaram Mário o tempo todo. Queriam porque queriam saber que ele contasse onde conseguira aquele cavalo maravilhoso, onde morava, e se era verdade que ele tinha casado com uma mulher esquisitona. Mário não disse nada, desconfiado que os gigantes de Barba de Fogo e as mulheres deles sabiam do segredo da lagoa. Quando queria ouvir o canto da sapa na concha, escapava de fininho, se escondendo na mata. Mas os irmãos espionavam Mário e ouviram com a concha no ouvido. Um dia antes de chegarem à fazenda dos pais, assim naquela noite, enquanto Mário dormia, João e Paulo revistaram a bagagem dele. "O que vamos fazer?" disse Paulo. "Já sei", respondeu João. "Vamos trocar os nossos presentes pelo pente e o cavalo. Aqueles vestidos para a mãe e o chapéu para o pai são muito feios. Os nossos pais vão pensar o que de nossas mulheres? E a concha? Jogue fora essa porcaria." De manhã, quando Paulo acordou, estava só. João e Paulo já tinham seguido viagem. Dando falta do cavalo, Mário não quis pensar mal dos irmãos, mas era evidente o que tinha acontecido. Na fazenda, encontrou os pais maravilhados com os presentes e o pente de ouro e o cavalo que corria como os rios. Mário ficou vermelho de vergonha e raiva. Mas o que poderia dizer? Seria a palavra dele contra a dos irmãos. "E você, Mário?" disse o pai. "Você também se casou? E o que trouxe?" "Trouxe uma concha mágica." "Mostre, mostre", a mãe pediu entusiasmada. Mas Mário, depois de revirar sua bagagem, disse: "Acho que perdi." "Nosso irmãozinho não passa de um belo mentiroso, isso sim", disse João. "Sem falar que o povo anda fofocando", Paulo completou. "Fofocando o quê?" a mãe quis saber, com uma pose de rainha na cadeira. "Que Mário se casou por dinheiro com uma sapa." A mãe começou a chorar e disse para o marido: "A culpa é sua, eu não queria que ele fosse. Eu disse que ele era muito novinho e bobinho." "Eu não sou culpado de coisa nenhuma", disse o pai irritado. "Você que criou ele como um idiota. Mas cá vem a nós casar com uma sapa. Se isso é verdade, é muito mais bobo do que eu pensava. Não consigo acreditar." Então a mãe deixou de chorar e gritou: "Quero conhecer minhas noras. Venham com elas daqui a um mês, meus filhos. E que cada uma faça alguma coisa com as próprias mãos e me traga. E se alguma for sapa, macaca ou ratazana, eu a matarei." João e Paulo voltaram logo para casa a fim de avisar as mulheres. Mário montou o cavalo e se foi sem rumo. Sabia que nunca mais voltaria. Talvez morresse de saudade dos pais, mas não tinha coragem de trazer a sapa. Os pais seriam envergonhados na frente dos filhos e dos vizinhos. Claro que Mário poderia mentir, dizendo que não era casado, mas ele nunca pensou nisso. Quando faltava uma semana para encerrar o prazo, o João e o Paulo chegaram com as mulheres e 20 empregados em carruagens puxadas por cavalos brancos. Joana e Paula traziam à sogra rendas muito lindas compradas na capital, mas que disseram que tinham feito com as próprias mãos. O gigante de Barba de Fogo também veio, numa carruagem puxada por cavalos negros. Trouxe 100 soldados armados e 10 cozinheiros, porque só eles sabiam preparar as carnes meio cruas que ele gostava de comer. Uma noite, ainda sem saber o que fazer da vida, Mário acampou no mesmo lugar onde seus irmãos tinham roubado os presentes. Ouvi então um gemido muito fraco. Vinha do meio de uma das árvores. Para iluminar o caminho, Mário pegou uma acha de lenha na fogueira. Não precisou procurar muito, logo viu no chão a concha que Paulo tinha jogado fora. Sentindo uma alegre agitação, levou ao ouvido. A sapa não cantava mais, sua voz era só um suspiro. "A minha sapa está morrendo", Mário disse. Mas que depressa montou o cavalo e galopou a noite toda, pela manhã chegando à lagoa, e pôs-se a gritar: "Abram, abram!" As águas custaram a se abrir. Paulo desceu a escada toda. O palácio parecia vazio. O que teria acontecido com os 1000 sapos? Estavam ao redor da cama da sapa, enchendo o quarto e corredores. Eram tantos que haviam sapos por cima dos outros. Para passar, Paulo teve que gritar
para que se afastassem. Mesmo assim, pisou em muitos. Por fim, Mário caiu de joelhos ao lado da cama. A sapa estava magrinha, de pele desbotada e seca, de olhos fechados. Mário perguntou a um velho e vulnerável sapo o que devia ser o curandeiro da lagoa. Ela morreu? Não, mas não demora. O velho e venerável sapo disse roucamente. Mário começou a chorar. Então a sapa sussurrou: Mário, cheguei agora mesmo. Só ontem encontrei a concha. Meus irmãos tinham jogado fora e eu não sabia que você estava mal. Pensei que havia me esquecido. Não, eu não esqueci, meu amor. Mário não achou estranho chamar a sapa de meu amor, mas a sapa sim. Ela abriu um tiquinho os olhos para espiar o marido, depois fechou com um suspiro profundo. Meus pais querem conhecer você, disse Mário. Então vamos, mas você está tão mal. Já estou melhorando. Minha mãe prometeu matar você se você fosse uma sapa. Não tenha medo, Mário, confie em mim. Temos de levar uma coisa feita com suas mãos. No primeiro dia, a sapa se recuperou. No segundo, encheu um baú de rendas. No terceiro, partiram. Mário num cavalo de guerra e a sapa numa carruagem cheia de água, do tamanho de uma caixa de sapatos, puxada por 6 pôneis do tamanho de galinhas. Foram seguidos por um séquito imenso, 1000 sapos e sapas em carruagens também cheias de água, ou se refrescando em grupo em banheiras amarradas com celas nas costas dos pôneis. Chegaram à noite à fazenda dos pais de Mário. Bem na hora, um banquete no jardim em homenagem a Joana e Paula. Os convidados, ao verem a saparia sobre a luz colorida das lanternas penduradas nas árvores, simplesmente ficaram mudos. Mário desmontou do cavalo de guerra e a sapa soltou da carruagem. Se aproximaram da mesa principal, onde estavam suas famílias, e Mário e o do gigante de barba de fogo. Maria, minha esposa, disse Mário, e a sapa inclinou, encantada. Os pais de Mário continuaram pregados nas cadeiras, mas Joana e Paulo disseram, ai que nojo, e desmaiaram. João e Paulo se levantaram furiosos. Como você tem coragem, Mário? Vocês foram muito mais corajosos quando roubaram meu cavalo e o pente de ouro. O pai deles ficou olhando de um para o outro. Até que isso é verdade? Claro que não, disse Paulo e João. Vamos fazer um teste, disse a sapa. Tragam o pente e o cavalo. Trouxeram. A sapa disse, pente, penteie minha sogra. O pente saiu das mãos das empregadas e penteou a mãe de Mário. A sapa disse, cavalo, cumprimente os donos da casa. O cavalo baixou a cabeça, dobrando a pata direita. Se os presentes eram das mulheres de vocês, elas que façam igual, Mário desafiou. Joana e Paula tinham se recuperado do desmaio, mas ao ouvir isso, desmaiaram de novo. A sapa disse alguma coisa e os outros sapos fortões levaram o baú com as rendas para a mãe de Mário. A mãe de Mário ficou deslumbrada. As rendas eram tão brancas, lindas, delicadas, que pareciam espuma. As rendas que Joana e Paula tinham comprado na capital pareciam de estopa em comparação. Joana e Paula tinham se recuperado de desmaio, mas ao ver as rendas, desmaiaram de novo. Só que dessa vez as cadeiras viraram e elas caíram de pernas para cima, derrubando a mesa com toda a comida. A sapa pegando formigas no chão, fazendo novos pratos, peixes, frangos, porcos, cordeiros assados. Depois, pegando folhas, fez saladas. Pegando joaninhas, fez doces. Com tudo isso, a mãe de Mário esqueceu que tinha prometido matar a sapa. Mas então o gigante de barbas de fogo falou com seu vozeirão de elefante louco, muito prendada à sapa, mas continua a sapa, uma sapa nojenta, e cuspiu. Mário começou a sacar a espada, mas a sapa interveio. Espere, Mário, o gigante não pode mais me atingir. A cara do gigante ficou mais branca do que já era e as barbas vermelhas. Meio engasgado, ele disse,
Eu devia ter matado você, soldados. Os 100 soldados do gigante pareciam de todos os lados, mas os 500 sapos esguicharam veneno nos olhos deles. Os soldados começaram a gemer e a se coçar, perfeitamente cegos. O que está acontecendo? O pai de Mário disse autoritário. É uma longa história, disse a sapa. Minha mãe, viúva, se casou com esse gigante e ele também era viúvo e trouxe as filhas, Joana e Paula. Eles nunca gostaram de mim. Gostaram menos ainda porque o gigante se apaixonou por mim. Quando minha mãe morreu, ele queria se casar comigo, mas eu o neguei. Ele me enfeitiçou. Ele transformou você em sapa? Mário disse, sacando a espada. Sim, me transformou em sapa e me aprisionou na lagoa. Só o amor de um homem me tiraria de lá. Ele nunca acreditou que alguém pudesse se apaixonar por uma sapa nojenta. O gigante tentou falar, mas estava cada vez mais bravo, as barbas mais vermelhas e agitadas como fogueiras soprando no vento. Então ele começou a rugir e a arrancar as barbas, soltando faíscas e brasas para todos os lados. Todos sentiram cheiro de carne e cabelos queimados. João e Paulo jogaram jarras de vinho na cara do gigante, mas era tarde. As barbas eram fogo mesmo, o cabelo também. Os próprios braços do gigante eram chamas cada vez mais altas. Em pouco tempo, o gigante era apenas uma tocha. Depois, apenas um monte de carvão. Aí os soldados silenciaram e sumiram num redemoinho de faíscas. Ninguém viu por causa da fumaça, quando a sapa se transformou numa linda princesa. Nem viu os pôneis e as carruagens e os meus sapos desaparecerem. Não, os meus sapos não. 996 sapos, porque 4 eram moças lindas que trabalhavam para Maria. Ninguém viu também o que foi feito de Joana e Paulo e de João e Paulo. Dizem que fugiram de medo do castigo da antiga sapa, ou que também se transformaram em carvão. Mário e Maria foram morar na Casa Branca de Janelas Verdes. Foram muito felizes, principalmente no verão, quando podiam tomar banho na lagoa. Nossa, eu nunca tinha escutado essa história, e vocês já conheciam? Eu vou ler essa próxima aqui também, que se chama A Onça de Mão Torta. Há muito tempo, quando os bichos falavam e as cobras ainda tinham pernas, 2 gêmeas tapuias passavam pelo campo. Uma era bonita, a outra feiosa. A índia bonita era meio boba, a feiozinha feiticeira, sabia um monte de mágicas. A bonita viu umas vacas pastando e disse: "Vê aquela malhada como está gorda? Que churrasco daria? Fico com água na boca só de olhar." "Deixe comigo", a feiozinha disse, indo até uns arbustos. Depois de procurar muito, voltou com umas folhas que estendeu para a irmã. "Bote na minha boca essa folha e eu me transformo em onça. Aí eu caço a vaca malhada, depois venho aqui, abro a boca e você bota na ponta da minha língua outra folha, essa cinza. Aí eu me transformo em gente de novo. Quem me garante que você, sendo onça, não vai me devorar? Por que eu faria isso? Você é minha irmã, não tenha medo." A índia bonita concordou e pôs a folha verde na boca da feiozinha, mas apavorada fechou os olhos. Como não ouvisse coisa alguma, pensou que era tudo brincadeira da irmã e abriu os olhos bem devagarinho. Sabe o que ela viu? Uma bela onça agarrando a vaca, depois de um salto certeiro. A índia bonita não teve dúvidas, fugiu, perdendo a folha cinza. A onça correu atrás dela, gritando: "Espere, você não pode me deixar assim." A índia bonita não esperou não, até jogou uma pedra, ferindo a onça numa pata. Com o tempo, a ferida sarou, mas a pata ficou torta. Os guerreiros viam na mata uma pegada meio de lado. Sabia que era a onça que tinha sido gente e que se mandavam com medo de vingança. Apenas não fugiam. Ele até procurava a onça de mão torta, como ficou conhecida. Um dia finalmente se encontraram. O guerreiro disse: "Você quer se transformar em gente de novo? Me diga qual é a folha que eu boto em sua boca." "A folha se perdeu. Vou ser onça para sempre." "Por quê?" "A folha se transforma em gente, tem que ser colhida junto
com a que transforma em onça, senão o feitiço não funciona. Tem saudade de ser gente? Tenho, mas já me acostumei com a vida de onça, caçar todo dia, dormir no mato. Eu já me sinto mas me sinto muito sozinha. O guerreiro nem pensou antes de falar. Então me transforme em onça também. Você sabe o que está fazendo? A onça quis saber. Sei, quero viver com você, mas eu sou a irmã feia. E daí, eu sempre amei você, não sua irmã? A onça desapareceu atrás dos arbustos. Dali a pouco voltou com 2 folhas na ponta da língua, uma verde e uma cinza. Sem hesitação, o guerreiro abriu a boca. Com toda a delicadeza, a onça botou a folha verde nela, fechando os olhos. Quando abriu, o guerreiro era uma onça. E a folha cinza? Disse ele. É para caso você se arrepender. Ele tirou com a pata a folha da onça. O vento carregou. Dizem que as onças viveram felizes para sempre. Dizem que caçador nenhum se meteu com elas. Ah, gente, que história linda. E viu, a irmã feia não queria fazer nada de mal com a irmã bonita que foi vacilona com ela. Aqui temos mais uma história. A Bela e o Largato. Há muito tempo, quando os bichos falavam e a lua era sempre cheia, um casal tinha 3 filhas muito bonitas e uma vaca muito feia. A fazenda onde todos moravam só pedras e espinhos, espinhos que não acabavam mais. Para piorar, um dia a vaca sumiu. Procura que procura, o pai encontrou um morro, um largato cochilando ao sol. Meu senhor, eu sei onde está a vaca, me dê uma de suas filhas que eu digo. Nunca, seu nojento, disse o pai. Dias depois, nada de achar a vaca. Então foi falar com o largato de novo. Pediu, chorou, se ajoelhou. Sem o leite da vaca, a família dele passaria fome. E o largato ficou firme. Já disse, me dê uma das suas filhas e eu digo onde a vaca se perdeu. E ainda dou um saco de moedas de prata. Nunca, seu linguarudo. Dias depois, nada de achar a vaca. Foi de novo falar com o largato. Pediu, chorou, se ajoelhou, mas o largato ainda não se comoveu. Me deu uma filha em troca da vaca, ainda dou um saco de moedas de prata. Olhe, dou mais, dou também um saco de moedas de ouro. O pai voltou para casa e disse à mulher que um largato queria uma filha deles em troca da vaca. Ela chorou de se descabelar. Então ele contou sobre o saco de moedas de prata. A mulher pegou um lenço para secar as lágrimas. Então ele contou sobre o saco de moedas de ouro. A mulher assoou o nariz e disse: que jeito tem esse bicho? É todo esverdeado, um bicho com um papo amarelo, umas unhas desse tamanho. Quando fala, mostra a língua partida. Chega a dar arrepio na gente. Parece simpático, ela disse. Eu tenho certeza que ela falou isso só por causa do dinheiro dele. Agora que você falou, também acho. Chamaram a filha mais velha. Ela, ao ouvir falar no largato, deu um grito, ficou azul e caiu de costas. Chamaram a irmã do meio. Ao ouvir falar do largato, deu um gritinho, ficou roxa e caiu de costas. Chamaram a irmã menor, a Teresa. Ela ouviu tudo em silêncio, sem mudar de cor e sem cair de costas. Era mais bonita e mais corajosa. Podem me dar o largato. Na mesma hora, Teresa foi para o morro com o pai. O largato disse onde estava a vaca e entregou os sacos com as moedas. O pai, sem saber se ria ou se chorava, se despediu de Teresa e foi para casa. Desistiu de procurar a vaca. Ia comprar 200 vacas melhores. Quando ficou sozinha com o largato, Teresa sentiu medo, mas ele, muito gentil, indicou uma toca entre as pedras. Desceram uma rampa de terra e deram num palácio subterrâneo, com jardins, pomares e fontes com peixinhos dourados. Todas as comidas e bebidas, todas as roupas e perfumes que Teresa poderia desejar, o largato arranjava. À noite, Teresa teve medo quando foi para a cama, mas o quarto não era muito escuro e ela pôde ver o largato tirar a pele. E não é que não era mais largato, era um príncipe.
Assim viveram por muito tempo. Durante o dia, o príncipe era largato, à noite era homem. 7 meses depois de sua chegada, Teresa estava chorando no jardim. O largato perguntou o porquê. Ela disse que estava com saudade da família. Então ele disse: Você pode visitar sua família com uma condição. Não fale nada sobre o que passa entre nós. Nada. Entendeu, Teresa? Entendi. Teresa encontrou tudo mudado na fazenda, a casa pintada de branco, as lavouras irrigadas, o campo cheio de vacas e ovelhas. Os pais se sentiam importantes, nem se lembravam que deviam tudo ao largato. Era como se tivessem nascido ricos. As irmãs de Teresa, com vestidos novos muito alegres, tinham até arrumado namorados na vila. Teresa se sentiu esquisita, como se tivesse com gente estranha. Ao ver Teresa com roupas e joias de princesa, as irmãs ficaram loucas de inveja e curiosidade. No primeiro dia, insistiram em saber se era muito nojento viver com um bicho que tinha a língua partida. Teresa não disse nada. No segundo, insistiram em saber se o largato batia nela com aquela cauda comprida e cheia de escamas. Teresa não disse nada. No terceiro, insistiram em saber por que ela não matava o largato e ficava com toda a riqueza. Teresa, que já andava com saudade do largato, se indagou e disse: Isso nunca. As irmãs passaram o dia mexendo com ela. Cadê? Ih, me perdi, peraí. Com saudade do largato, isso nunca. As irmãs passaram um dia mexendo com ela. Teresa gosta do largato, Teresa gosta do largato. Tanto mexeram que Teresa esqueceu a promessa que tinha feito ao largato e disse: Ele é um príncipe à noite. As irmãs quiseram detalhes. Como já tinham falado, Teresa contou que no escuro o largato tirava a pele e se transformava. As irmãs não queriam acreditar. Mas você nunca viu a cara dele? Como pode ter certeza que ele é um homem mesmo? Por que você não acende uma vela quando ele estiver dormindo? Vai ver, ele tira a pele e se transforma em algo muito pior. Olha só elas plantando a sementinha do mal na irmã. Dias depois, Teresa voltou ao palácio. Não conseguiu mais esquecer a conversa com suas irmãs. Uma noite, quando viu que o príncipe dormia, acendeu uma vela para espiá-lo. Era o homem mais bonito que ela já tinha visto. Ficou olhando tão embasbacada que deixou pingar uma gota de cera quente de vela no ombro dele. O príncipe acordou assustado. Ao ver Teresa com a vela, disse irritado: Teresa, você falou para suas irmãs? Elas deixaram você curiosa, não? Estou perdido. Daqui a 7 dias acabava meu encantamento. Se tivesse esperado, eu ficaria livre. Tenho uma madrasta terrível, descendente de ogros. Ela me enfeitiçou, me fazendo ser homem de noite e largato de dia. Tenho de deixar você e ir atrás dela. Mora num castelo a leste do sol e a oeste da lua. Mora lá também a filha da madrasta, uma princesa dentuça e nariguda. Agora vou ter que me casar com ela. O príncipe levantou e vestiu a pele e foi embora. Teresa chorou, chorou e chorou. O que ia fazer? Ficar morando naquele palácio embaixo da terra? Sozinha não tinha graça. Voltar para a casa dos pais? Ela não sabia mais viver com eles. Teresa saiu em busca do castelo da madrasta do largato. Anda que anda, os dias foram passando e nada de Teresa achar alguém que soubesse o caminho que deveria seguir. Mais uma tarde encontrou uma velhinha no campo. Contou para ela a história. A velhinha disse: A leste do sol, a oeste da lua, não sei onde fica isso, mas pegue meu cavalo e galope para lá. Quando encontraram outra velha, diga no ouvido do cavalo para ele voltar para mim. Boa sorte com o largato. E deu uma maçã de ouro para Teresa. Anda que anda, os meses foram passando, até que uma tarde encontrou uma velhinha na beira de um rio. Depois que falou no ouvido do cavalo para ele voltar para sua dona, contou a ela sua história. A velhinha disse: Você disse leste do sol e oeste da lua? Não, não sei onde fica isso, mas pegue meu cavalo e galope para lá. Quando encontrar outra velha, diga no ouvido do cavalo para ele voltar para mim. Boa sorte com o largato. E deu um pente de ouro para Teresa.
Anda que anda, os anos foram passando, até que uma tarde encontrou uma velhinha na estrada de uma floresta. Depois que falou no ouvido do cavalo para ele voltar para sua dona, ela contou a história. A velhinha disse: deixe-me ver. Leste do sol, oeste da lua. Não sei onde fica isso, mas pegue meu cavalo e galope até lá. Quando encontrar o castelo da ogra, diga no ouvido do cavalo para ele voltar para mim. Boa sorte com o largato. E deu uma roca de ouro para Teresa. Anda que anda, Teresa atravessou florestas, subiu montanhas e finalmente encontrou um castelo. Depois que falou no ouvido do cavalo, ele voltou para sua dona, sentou-se debaixo de uma árvore para descansar. Na árvore, duas rolinhas conversavam. Você viu? O príncipe vai se casar com a princesa Dentuça Nariguda. O que ele quer mais? Ele não é um largato? É, mas se a amada dele, a Teresa, passasse a noite com ele como passaram no castelo subterrâneo, acabava o encantamento. Ela só tem de oferecer em troca uma maçã de ouro para a princesa. Ia passando uma lavadeira. Teresa brincou com a maçã de ouro. A lavadeira disse: mas que maçã linda, minha ama ia adorar, não quer vender? Não quero vender não, mas troco por uma noite com o noivo dela. A princesa Dentuça Nariguda aceitou, afinal, quem ia querer passar uma noite com o largato? Mas mal a maçã ficou com ela, perdeu o brilho, nem parecia mais de ouro, e sim de lata enferrujada. Vingativa, a princesa deu chá de papoula para o largato na hora do jantar. Ele teve de ser levado para a cama porque caiu de sono ainda na mesa. Teresa passou a noite tentando acordar o largato, mas não teve jeito. Então, pela manhã, ela se mostrou para a lavadeira penteando os cabelos com um pente de ouro. A lavadeira disse: mas que lindo! Minha ama ia adorar, não quer vender? Teresa disse que trocaria por outra noite com o noivo da princesa Dentuça Nariguda. A princesa aceitou a troca quando soube, mas mal pegou no pente e perdeu o brilho. Parecia um pente de lata velha enferrujada. Então, mais uma vez, a princesa deu chá de papoula para o largato, mas dessa vez ele foi carregado para a cama dormindo. Mais uma vez, a Teresa passou a noite tentando acordá-lo. Nada conseguiu e chorou muito. Mas ainda tinha a última chance, a roca de ouro. Pela manhã, Teresa se mostrou com a roca de ouro para a lavadeira e foi direto falar com a princesa. A princesa quis comprar a roca, mas Teresa preferiu trocar por mais uma noite com o largato. A princesa aceitou, se achando muito esperta, e até a roca de graça, como a maçã e o pente. Mas mal botou a mão na roca, ele perdeu o brilho, parecia de lata enferrujada. Vingativa, preparou outro chá de papoula para o noivo. Pela tarde, o largato ia cochilar ao sol no jardim do castelo. Numa árvore, duas rolinhas conversaram. Você viu? Toda noite a princesa dá chá de papoula para o largato. Assim ele dorme e não fica com sua amada Teresa. O largato deu um pulo de raiva, mas depois se acalmou e no jantar fingiu tomar o chá e fingiu cair no sono. Os empregados o levaram para o quarto. Dali a pouco apareceu Teresa. O largato saiu da cama, tirou a pele e disse: demorou, mas você encontrou, meu amor. Agora poderemos quebrar um encanto. Como? Queimando minha pele do largato. Aí nos casamos e ficamos morando aqui no castelo que era do meu pai. Mas e a sua madrasta e a princesa Dentuça? Não se preocupe com essas ogras. Quando a pele for queimada, ouvirão dois estrondos nas torres do castelo. O primeiro foi a madrasta explodindo, o segundo foi da princesa Dentuça explodindo. No outro dia, procura que procura, não se encontrou nem o fio de cabelo da madrasta, mas da princesa acharam os dentes e o nariz a 1000 quilômetros no norte do sol e a 1000 quilômetros ao sul da lua. Estavam bastante chamuscados. A chefe dos lobos.
Há muito tempo, quando os bichos falavam, menos os lobos com as ovelhas, havia uma aldeia, a filha de um pastor que adorava carne. Uma noite, o pai voltou tarde do campo e não achou nada para jantar. A filha tinha comido um pernil de carneiro inteirinho e até lamber os ossos. Ô Maria, quer me matar de fome? O pastor disse irritado. Desculpe, não resisti. Maria respondeu envergonhada. Sinto uma coisa quando vejo carne. Então o pastor gritou essa maldição: se é assim, vá comer com os lobos na floresta. Maria chorou e naquela noite desapareceu. O pastor arrependido procurou dias e dias, mas ninguém a tinha visto em lugar nenhum. Vai ver-lhe, pensou. Maria fugiu para uma terra distante. Quem também chorou foi o filho do moleiro. Ele gostava muito de Maria, mas Maria gostava do dono do açougue. Só que ele gostava da filha do sacristão, que era muito exibida e não gostava de ninguém. Por essa época, toda noite, 3 ou 4 ovelhas eram mortas pelos lobos. Não adiantava os pastores vigiarem, não adiantavam botarem armadilhas. Os lobos apareciam e sumiam, levando as ovelhas sem deixar rastros. Era como se tivessem ficado mais inteligentes. Espalhou-se então a notícia de que os lobos eram comandados por uma loba, que a loba era maior do que todos os lobos, que era linda, que era branca como um pedaço de lua e era uma princesa encantada. Uma velha curandeira disse para quem quis ouvir: para desfazer o encanto, é preciso ferir a loba. Derramando o sangue dela, ela volta a ser princesa e casa com seu salvador. Todos os jovens da aldeia saíram à caça da loba, até mesmo o dono do açougue, que se esqueceu da filha do sacristão. A filha do sacristão, como vingança, quis namorar o filho do moleiro, mas ele lá queria saber dela, nem de princesa ou de condessa ou baronesa. Mulher para ele era apenas Maria. Os jovens andaram pelo campo, andaram pela floresta, andaram pela montanha. Até viram a loba algumas vezes, mas ela sempre escapava. Para uma princesa encantada, ela parecia gostar demais da companhia dos lobos. Uma certa noite, o moleiro foi com a sua mulher à casa de um comadre na aldeia vizinha. O filho dele, João, ficou cuidando do moinho. Pela madrugada, João acordou com barulho na porta. Andando no escuro, no maior silêncio, foi ver o que era. A única arma que tinha era um canivete. Seria um ladrão, mas além de arranhar a porta, a pessoa gemia baixinho. Era quase um choro muito triste. João esperou sem saber o que fazer. Entre a porta e o assoalho havia uma boa fresta, por onde entrava a luz da lua cheia. Ele pensou em se abaixar para espiar, mas aí viu uma coisa, talvez um focinho se enfiando pela fresta. Assustado, ele tirou o canivete e ouviu um ganido do lado de fora. Depois, passos rápidos. Depois, um silêncio medonho. Se encorajando, João acendeu uma vela e foi olhar a porta. Toda arranhada, e o canivete caído no assoalho tinha uma mancha de sangue com alguns pedaços de pelo branco grudado. A notícia correu cedinho de manhã. Maria estava de volta, mas fechada no quarto, não queria ver ninguém. Quando o pai perguntou por onde andara, ela simplesmente disse: por aí. E por que voltou? Porque me deu vontade de comer pão. Tanta vontade que até farinha crua tive saudade. 2 meses depois, João e Maria se casaram. Ela estava muito bonita no seu vestido de noiva, apesar da cicatriz que tinha no nariz. A mãe d'água. Havia muito tempo, pela semana passada ou retrasada, quando os bichos ainda falavam, um homem que morava sozinho na mata descobriu que uma mulher saía d'água do rio e cantava sentada numa pedra. Não deu para ver bem, porque era meia-noite, mas parece que ela tinha cabelos negros de Índia e escamas azuladas de peixe. Isso mesmo, escamas. Da cintura para baixo, a mulher era peixe. Mas peixe ou mulher não interessava. O homem ficou apaixonado. Não dormia mais, não trabalhava mais, só queria ficar ouvindo aquela voz.
Daí, na noite seguinte, o homem se escondeu bem pertinho do rio, atrás de uma árvore. Surpreso, viu que a mulher não, ao sair da água, saía também de dentro da pele de peixe. Era como se tirasse uma roupa. Ela depois tirava a pele na margem e ia para a pedra cantar enquanto tomava banho de lua. Mais que depressa, o homem pegou a pele de peixe. A mulher gritou: "Me devolve!" "Só se você casar comigo", disse o homem. "Não posso me casar com você, sou um ser da água." "Não me importa, eu sou muito, muito sozinho, tão sozinho que já ando falando até com as pedras. Case comigo que eu devolvo a pele daqui a 7 anos. Aí, se quiser ficar comigo, fique. Se quiser voltar para o rio, volte." A mulher pensou um pouco antes de se decidir. "Está certo, eu me caso com uma condição. Você não pode se zangar nunca com os seres da água. Se fizer isso, eu pego minha pele de peixe e volto para o rio." "Aceito", disse o homem muito sério. "Nunca vou me zangar com você." A mulher trouxe sorte. As lavouras do homem produziram mais, as vacas deram mais leite e as galinhas botaram mais ovos. Ele contratou muitos empregados e fez uma nova casa, grande e bonita. Enfim, o homem e a mulher viveram felizes como príncipe e princesa. Então, no prazo de 7 anos, chegou ao fim. A mulher pediu a pele de peixe. "Quero voltar para o rio, para matar a saudade." "Não", disse o homem, "você não volta mais." "Isso eu não sei. Só sei que o rio me chama e que você tem uma parte minha." Mas o homem não entregou a pele do peixe. Ele tinha muito medo. Sem a mulher, achava que ia morrer, porque não sabia mais viver sozinho. No 8º ano, a mulher começou a ficar quieta, cada vez mais quieta, deixou de rir e passou a chorar por qualquer coisa. Os cabelos dela, longos, negros, brilhantes, ficaram opacos e quebradiços. Depois começaram a cair. O rosto dela, lindo como uma maçã, ressecou, enchendo-se de ruga. Aos poucos ela foi se esquecendo da casa, não limpava, não arrumava. Os empregados, do mesmo jeito que a mulher, ficaram quietos e desleixados. Passavam os dias olhando para as paredes com caras de doente. O homem aguentava calado. Se ele se irritasse, a mulher teria o direito da pele de volta e de voltar para o rio. Mas as lavouras foram murchando, mesmo que ele as irrigasse. O leite das vacas foi diminuindo, tanto que 500 vacas davam apenas um dedal de leite por dia. As galinhas foram parando de botar. Um dia não havia mais nada o que comer, fora um ovo. O homem foi fritar o ovo e estava podre. Então o homem gritou: "Maldita gente das águas!" Na mesma hora a mulher exigiu: "Minha pele." O homem arrependido chorou: "Desculpa, eu não quis dizer isso." "Não adianta, combinação é combinação. E tem mais, se eu continuar aqui, vou ser uma prisioneira." O homem entregou a pele de peixe para ela. A mulher se foi para o rio. Atrás dela foram todos os empregados, as vacas e as galinhas. Na beira do rio, a mulher botou a pele de peixe e mergulhou nas águas. Atrás dela, os empregados, as vacas e as galinhas mergulharam, se transformando em peixes. Sem um estalinho, a casa e as lavouras desapareceram. Tudo ficou como 8 anos antes, menos o homem. O homem estava muito mais sozinho. O coração do gigante. Há muito tempo, quando os bichos falavam e os mentirosos diziam a verdade, se não mentiam, um casal tinha um filho e 3 filhas. Um dia, passeando na floresta, a filha mais velha foi levada por um leão. Todos choraram. Outro dia, a filha do meio foi levada do jardim por uma águia e a menor por um peixe quando tomava banho no mar. Todos choraram. Os pais, muito velhinhos, quase morreram de tristeza. Um ano depois, Caio, o filho, pediu a permissão para correr o mundo em busca das irmãs. Anda que anda, uma tarde Caio ouviu uma gritaria. Um leão, uma águia e um peixe discutiam. Não sabiam como dividir um boi que estava morto na praia.
Caio se ofereceu para fazer a divisão. Os bichos aceitaram. Então ele cortou o lombo e as pernas do boi para o leão, para a águia as costelas e o pescoço e a cabeça, para o peixe o coração, fígados e as tripas. Todos ficaram satisfeitos. O leão deu um pelo da juba para Caio e disse: quando precisar de mim, pegue o pelo e me chame. A águia deu uma pena de asa para Caio e disse: quando precisar de mim, pegue a pena e me chame. O peixe deu uma escama de barriga para Caio e disse: quando precisar de mim, pegue a escama e me chame. Caio agradeceu e seguiu seu caminho. Anda que anda, uma noite Caio viu uma luz na floresta e foi para lá. Era um palácio de ouro, guardando muitos leões que andavam em voltas com soldados. Caio ficou espiando. Adivinha que ele viu na janela da sala? Madalena, sua irmã mais velha. Então ele se lembrou do pelo da juba. Segurou com firmeza, pensando como se fosse atacado por gritaria por socorro. Mas passou entre leões como se fosse invisível e bateu na porta do palácio. Nosso pelo então era mágico. Madalena ficou muito feliz ao ver Caio. Encheu de abraços e beijos, mas aí ouviram passos no fundo do corredor e um rugido que fez tremer as paredes. A irmã, louca de medo, disse bem baixinho: se esconda no armário, Caio, rápido, é meu marido, o mais feroz dos leões. Caio se escondeu. Mesmo segurando o pelo da juba, ele sentia medo. O leão entrou na sala, farejou e disse: sinto cheiro de carne humana. É o porco que matei para o jantar, Madalena disse. Ora, porco, meu focinho nunca se engana, mas sirva que estou louco de fome. O leão rugiu. A irmã botou na mesa o porco inteirinho cru. O leão devorou tudo, espalhando sangue para todo lado. Sobraram apenas os ossos. Então o leão, lambendo os bigodes, satisfeito da vida, Só aí Madalena falou: marido, se me aparecesse o irmão meu cunhado, o que você faria? Eu ficaria muito feliz e o convidaria para o jantar. Caio disse: pode sair. Ele saiu, o leão ficou surpreso. Então você é meu cunhado? Venha cá, meu amigo. Olhe, mulher, foi ele que fez a divisão do boi quando eu discutia com a águia e o peixe. Evitou uma briga, talvez mortes. Mas, Caio, não pense mal de mim. Nem sempre sou um leão faminto, sou um príncipe. Fui encantado pelo feitiço de um gigante. Continuarei leão até o fim do mundo, porque o gigante não pode morrer. No outro dia, Caio seguiu viagem com as indicações do leão. Não teve dificuldade para achar a montanha onde morava Isabel, a irmã do meio, num palácio de diamante. Havia muitas águias em volta patrulhando, mas Caio segurou firme a pena da águia que tinha dado a ele, passou pelas sentinelas como se fosse invisível e bateu na porta. Isabel ficou muito feliz de ver o irmão, encheu de abraços e beijos, mas aí ouviram uma agitação de asas no fundo do corredor e um guincho que fez tremer as paredes. Isabel, louca de medo, disse baixinho: se esconda no armário, Caio. Rápido, é meu marido, o mais feroz das águias, a mais feroz das águias. Ele se escondeu, mesmo segurando a pena, sentia medo. A águia então entrou na sala e olhou para os lados e disse: sinto cheiro de carne humana. É o cabrito que matei para o jantar, disse Isabel. Devo estar ficando velho se me enganei assim. Vamos, sirva, estou louco de fome. A águia guichou. Isabel botou um cabrito inteiro na mesa cru. A águia, com bicadas certeiras, comeu tudo, só deixando os ossos. Depois ficou ali, empolheirada na cadeira, satisfeita da vida. Só então Isabel falou: marido, se aparecesse meu irmão, seu cunhado, o que você faria? Eu ficaria muito feliz e convidaria para a janta. Caio, disse ela, pode sair. Ele saiu. A águia ficou surpresa, pois era a mesma águia da divisão do boi na praia. Aí a conversa vai, conversa vem. A águia contou que também era um príncipe encantado e que também era um príncipe encantado pelo gigante que nunca morria. Estava condenado a ser águia para sempre. No outro dia, Caio seguiu viagem com as indicações da águia, então não teve dificuldade para achar a baia onde morava Rosa, a irmã menor.
Segurando firme a escama que o peixe tinha dado, Caio mergulhou no mar. Foi muito esquisito. A escama era como se fosse um peixe. Respirava normalmente. Nadou então para as profundezas, até um palácio de cristal, cercado de tubarões. Caio passou por eles como se fosse invisível e foi recebido por Rosa com beijos e abraços. Mas aí se ouviu borbulhas no fundo do corredor e uma onda fez tremer as paredes. Rosa, louca de medo, disse bem baixinho: "Se esconda no armário, Caio. Rápido, é meu marido, o mais feroz dos peixes. É pior que 1000 tubarões." Ele se escondeu, mesmo segurando a escama, sentia medo. O peixe chegou à sala, abriu a boca e fechou e disse: sinto um gostinho de carne humana. Ora, deve ser alguém tomando banho na praia. Fiz sua janta preferida, uma gamela de minhocas." Rosa disse. "Então sirva que estou louco de fome", disse o peixe. A Rosa botou na mesa uma gamela muito grande de minhocas vivas. O peixe comeu tudo e até lambeu a gamela. Depois ficou lá, abanando as nadadeiras, satisfeito da vida. Só então Rosa disse: "Marido, se meu irmão aparecesse aqui, seu cunhado, o que você faria?" "Eu ficaria muito alegre e o convidaria para a janta." "Caio", disse ela, "pode sair." Ele saiu do armário. E o peixe ficou surpreso, claro. Era o mesmo peixe da famosa divisão do boi. E aí, conversa vai, conversa vem, contou que também era um príncipe encantado. "Já sei", disse Caio, "e um gigante transformou você em peixe. Me diga onde ele mora que eu vou dar um jeito nesse sujeitinho." "Eu digo, mas fique sabendo, é impossível matá-lo. Ele é um bruxo poderoso. Muito, muito poderoso." "E por que ele transformou tudo que é um rapaz em bicho?" "Porque aí sobra as moças para ele, que ele quer casar com todas." No outro dia, Caio foi em busca do gigante que morava numa montanha cheia de abismos. Anda que anda, 7 dias depois, Caio encontrou uma moça chorando, sentada numa pedra de frente para uma caverna. Ele perguntou por que ela chorava. "Sou prisioneira de um gigante." Caio olhou para os lados e não viu nada. "Por que não foge?" "Não posso. O gigante fez um feitiço em volta da caverna. Se eu sair daqui, além de 10 metros, caio morta. E ele quer porque quer casar logo comigo." "Esse gigante é aquele que não morre nunca?" "Esse mesmo. Descubra o segredo dele. Finja gostar dele e faça um cafuné." Então ouvi um berro tremendo vindo das profundezas da caverna. "Branca, minha princesa, tem alguém aí?" Só eu falando sozinha. Ouviram os passos mais pesados do que um elefante e outro berro. "Sinto o cheiro de carne humana." Branca disse baixinho para Caio: "Fuja se não quer se transformar em bicho ou virar janta de gigante. Quando descobrir o segredo, volte aqui com um lenço vermelho na cabeça", disse Caio antes de fugir. À noite, a princesa fez a janta preferida do gigante: carneiro assado com muito vinho. O gigante comeu e bebeu tudo. Depois se recostou numa das peles de onças num canto da caverna, onde ficou cochilando. Então a princesa sentou pertinho dele, fazendo cafuné em sua cabeça. O gigante suspirou muito satisfeito. A princesa, com sua voz doce, disse: "O senhor é tão forte, jovem, bonito. Como faz para sempre ficar assim?" "É que meu coração está sendo protegido dentro de um cofre de bronze, que está dentro de um cofre de ouro, que está dentro de um cofre de aço." "E o cofre de aço deve estar muito bem escondido", sussurrou ela. "Sim, está enterrado embaixo das raízes daquele carvalho que tem ali de frente para a caverna." No outro dia, a princesa varreu em volta do carvalho, regou e, por fim, enfeitou com flores. O gigante, vendo isso tudo, achou que a princesa começava a gostar dele. À noite, depois do outro carneiro assado com muito vinho, o gigante se reencostou de novo nas peles da onça. A princesa de novo fazia cafuné. Então o gigante disse: "Ontem eu estava brincando, minha princesa.
Meu coração está escondido dentro de um ovo, que está dentro de uma pomba, que está dentro de um cofre de bronze, que está dentro de um cofre de ouro, que está dentro de um cofre de aço, que está no fundo do mar, e é por isso que eu sou sempre forte, jovem e bonito. Pela manhã, o gigante saiu para tratar dos rebanhos de carneiro. A princesa botou um lenço vermelho e sentou-se de frente à caverna. Logo Caio apareceu. A princesa contou o segredo do gigante. Vou achar o coração do gigante e depois venho salvar você, disse ele. Pegou a pena e chamou a águia para que levasse até o mar. Lá pegou a escama e chamou o peixe para que achasse o cofre de aço. Sem demora, o peixe achou o cofre. Caio pegou o pelo da juba e chamou o leão, que com 3 patadas abriu o cofre de aço, o de ferro e o de bronze. A pomba botou o ovo de susto. Agora o gigante me paga, disse Caio rindo. A águia o levou até de novo até a montanha, mas mal se aproximara da caverna, ouviram os gemidos do gigante. Parecia uma tempestade com raios, trovões e ventania. Atirando sobre as peles das onças, ele se contorcia, a cara meio roxa, meio verde. Estava um velho de 500 anos. Não tinha forças para nada, nem para levantar um dedo. Mesmo assim, olhava ameaçador para a Branca, que estava num canto assustada. Caio foi até as peles e quebrou o ovo na testa do gigante. Por um tempo não aconteceu nada, o gigante apenas parou de gemer. A cara dele, de roxa e verde, foi ficando acinzentada, cada vez mais acinzentada. Aí soprou uma brisa e o gigante se desmanchou. Tinha se tornado pó. Quando o pó pousou no chão, a caverna brilhou, transformada num palácio. Dizem que na mesma hora, o leão, a águia e o peixe se transformaram. Dizem também que Caio e Branca se casaram. Dizem que ficaram morando na montanha e foram felizes. Tiveram muitos filhos e nenhum deles nunca virou bicho. O Rei Sapo ou Henrique de Ferro. Há muito tempo, quando os bichos falavam e os desejos se realizavam, um rei tinha 3 filhas lindas. A menor, mais linda, era uma verdadeira peste, cheia de vontades e melindres. Nada de bom bastante para ela, nada, nem a comida. Tinha nojo do prato mais delicado, só comia se as amas implorassem e prometessem chicotear o cozinheiro. Perto do castelo havia uma floresta com um poço. No verão, a princesa saía para a floresta e se sentava do lado do poço, embaixo de um salgueiro. Logo chateada, começava a brincar com uma bola de ouro, jogando para cima e aparando, 100, 200 vezes seguidas. A princesinha achava essa brincadeira sensacional. Um dia, a bola caiu no poço e sumiu na lama do fundo. Foi aquela choradeira, a princesinha só faltou desmaiar. Mas então uma voz rouca: "O que aconteceu, princesa?" Ela olhou em volta e viu apenas um sapo que botava a cabeça para fora da água. "É você, seu papa-mosca? Eu mesmo. Derrubei minha bola no poço. Calma, eu pego para você." Mas em vez de mergulhar, o sapo ficou encarando a princesinha. "O que tá esperando, cururu? Vai de uma vez. O que você vai me dar em troca da bola?" A princesinha quase mandou o sapo tomar banho, mas se lembrou a tempo da bola. "O que você quiser, querido, meus vestidos, minhas joias, até a coroa que estou usando." "Não quero nada disso, mas se você gostar de mim, eu pego a bola." "Gostar? Como gostar?" "Ora, ser minha amiga, minha companheira, minha mulher." "Quer dizer, casar com você?" "Aham." "Está bem, eu prometo, mas me traga a bola de vez." Ao ouvir a promessa, o sapo sumiu na água. Logo voltou com a bola na boca, que jogou na grama. A princesinha, muito feliz, a pegou e saiu satisfeita, saltitando. "Ei, espere!" gritou o sapo. "Me pegue no colo, não posso saltar tão depressa." Mas a princesinha nem lembrava mais dele. À noite, foi jantar depois de desiludir de modo humilhante o 100º pretendente, o filho do rei poderoso, amigo do pai dela. Tinha perdido
tinha pedido um prato especial, um filé de peixe que só podia ser pescado de 7 em 7 anos, na noite de lua cheia. Do contrário, era venenoso, mas a princesinha reclamou antes mesmo de provar. Está apimentado demais. Não se usa pimenta nesse peixe, disse o rei. Ah, então é isso, é falta de pimenta. Logo vi que tinha alguma coisa errada. O rei suspirou. Nisso se ouviu uma batida muito fraca na porta do castelo e uma voz rouca. Princesinha, abra para mim. A princesinha disse para a irmã mais velha. É com você. Não, não é comigo não. Não conheço ninguém com essa voz rouca. Então é com você, a princesinha disse para a irmã do meio. Não, também não conheço ninguém que fale assim. A voz rouca falou mais forte. Princesinha, a mais nova, abra para mim. Vá, ordenou o rei. Ela foi emburrada. Quando viu o sapo, bateu a porta e correu de volta para a mesa. Tremia de medo. O que foi, minha filha? O rei disse, levando a mão à espada. É um gigante? Não, papai. É um sapo, um cururu nojento. O que ele quer? Nada não, querido papai. Ontem derrubei uma bola no poço e chorei tanto. Aí o sapo pegou para mim, mas ele me fez prometer que nos casaríamos. Se você prometeu, tem que cumprir. Abra a porta para o sapo. A princesinha não acreditou naquela ordem, mas com o olhar do pai fulminante obedeceu quietinha. O sapo veio pulando, sempre para o lado dela, aos olhares do rei, rainha, das princesas e demais cortesãs. A voz do sapo ecoou no silencioso salão. Me bote na cadeira com você. Ela hesitou, mas o rei foi implacável. Obedeça, minha filha. Na cadeira, o sapo disse. Me bote na mesa. Agora me empurre para cá o seu prato de ouro e vamos comer juntos. Ela empurrou o prato, mas não teve coragem de comer. O rei não disse nada, apenas fez um gesto com as mãos. A princesinha pegou o garfo e comeu com muito esforço. Cada pedaço de peixe parecia atravessado na garganta. O sapo comeu sua parte alegremente e disse, muito bom, majestade. Peço permissão para me retirar. Estou muito cansado. Do poço até aqui é puxado para um sapo. Peraí. Ai, gente, me perdi. Peraí. Muito bom, majestade. Peço permissão para me retirar. Estou muito cansado. Princesinha, me leve para o seu quarto e arrume sua cama de seda. Vamos dormir. Ela começou a choramingar e o rei se zangou. Não pode desprezar quem ajudou você. Com uma careta, ela pegou o sapo com 2 dedos e levou para o quarto, largando num canto. Depois foi se deitar, ainda arrepiada, lembrando da pele fria e viscosa. Mas o sapo pulou até lá. Já disse, estou cansado, quero dormir. Me bote na cama ou conto para o seu pai. Ela saltou da cama, agarrou o sapo por uma perna e o jogou contra a parede com toda a força. Nossa, tadinho do sapo. Me deixe em paz, seu nojento. Por um instante, o sapo pareceu ficar grudado na parede. Depois caiu com um ruído fofo. Mas quem se ergueu do assoalho não foi um sapo, e sim um príncipe de olhos carinhosos. A princesinha sentiu as pernas moles e teve que sentar na cama. E ele fez uma mesura. Querida, eu tinha sido enfeitiçada por uma bruxa. Ela enganou Henrique, meu fiel escudeiro, se passando por uma jovem muito bonita. Ele a perseguiu até o final do mundo, mas era tarde. Apenas você podia me libertar. No seu espanto, a princesinha acreditou nele, mas se sentiu aliviada, como se também tivesse sido prisioneira do mesmo feitiço todo esse tempo. Amanhã vamos para o meu castelo. Então, a minha espera para me coroar rei. Sim, ela balbuciou, pensando que 101º pretendente era o seu amado. No dia seguinte, chegou com o sol na carruagem puxada por 6 cavalos brancos enfeitados,
com 6 penas de avestruz e rédeas de ouro, prata e diamantes. Com o cocheiro veio Henrique de Ferro, o fiel escudeiro do príncipe. Muito alegre, ele ajudou o casal a se acomodar na carruagem. Quando seu amo fora transformado em sapo, ele havia mandado botar 3 aros de ferro em volta de seu coração, para que ele não se partisse de dor. No meio do caminho, o príncipe ouviu um estalo, como se alguma coisa houvesse quebrado. Foi uma roda da carruagem, Henrique? Não, meu príncipe. Ouviram mais 2 estalos, depois do outro. O príncipe pensou que era uma das rodas da carruagem que tinha quebrado, mas não, eram os elos de ferro que libertavam o coração do fiel escudeiro, porque seu amo agora estava feliz. Fim. Aqui tem falando um pouquinho do autor e do ilustrador. Sobre o autor. O Hernandes Sossuá é um escritor que veio do frio, nasceu em Bom Jesus, Rio Grande do Sul, no ano de neve. Em 1974, entrou para o jornalismo porque queria ser escritor. Saiu em 75 pelo mesmo motivo. Tem livros para adultos, mas prefere os infantis porque são mais difíceis de escrever. Se chama Hernani por causa do galã da radionovela. E só esse erro de revisão de maluco ou para não se sentir só, como diz Mário Quitanda. Sobre o ilustrador. Renato Morricone nasceu em São Paulo nos anos 80. Ele é formado em artes plásticas e designer gráfico. Já ilustrou aproximadamente 40 livros infantis e escreveu outros 3. Se fosse bicho, ia querer ser um urso polar, pois além de gostar de frio, espaço em branco para desenhar não ia faltar. Para conhecer mais seu trabalho, visite o site. Aí aqui tem o site. Se vocês quiserem tirar print, agora é o momento. Bom, espero que vocês tenham gostado da história do livro de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal, porque eu tô sempre postando livros novos. Boa leitura e até o próximo livro!